Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia aí de estudos, né? Hoje é o nosso aulão, tá? O nosso aulão de domingo. Nosso aulão, ele funciona das 7 da manhã às 11, tá? A nossa live aqui de domingo. E quando for umas 9 horas, das 9 às 9h20, a gente faz um intervalo, tá? E volta no mesmo link novamente. Para você que está ouvindo a gravação, eu não estou falando da minha casa, estou falando da casa da minha mãe. E você vai, né? Você que está vendo esse link pelo YouTube, é uma aula gravada, tá? E é um curso preparatório para professor de educação infantil e ensino fundamental 1 da cidade de São Paulo, tá? É um curso pré-edital. Se você tiver interesse, olha lá na descrição que tem meu contato. E eu te explico como é que você pode participar do curso, tá bom? Vamos lá, meninas. Então, aqui, a aula discursiva, né? A gente já teve essa aula na sexta-feira, né? E vocês tinham como missão me mandar a discursiva de vocês, certo? Então, eu só vou ler aqui qual foi a proposta e já vou direto para os critérios de correção, porque eu já fiz a correção de vocês, tá? 3 meninas me mandaram. Aí eu tinha prometido um mimo, né? E sortear um perfume para uma de vocês. Aí, como, né, eu pensei que só uma ia me mandar, acabaram 3 meninas me mandaram, então eu vou dar o mimo para essas 3 meninas e sortear o perfume para dessas 3 será contemplada que vai ganhar o perfume, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a orientação normativa número 1 de 2013 enfatiza a importância da avaliação na educação infantil como um processo contínuo e integrado ao trabalho pedagógico. Discorra sobre como as práticas de avaliação podem ser utilizadas para aprimorar o currículo e promover o desenvolvimento integral das crianças, considerando a concepção de criança como sujeito potente e a importância da participação da família nesse processo. Apresente exemplos de instrumentos e estratégias de avaliação que podem ser utilizados para garantir a qualidade da educação infantil, evitando práticas classificatórias ou excludentes. Só vou acender a luz aqui, que meu rosto está escuro na gravação, tá? Peraí, só um minutinho. Estou falando aqui direto do quarto da minha mãe. Ela me emprestou aqui, porque aqui eu não tenho meu escritório, né? Então, falando direto do quarto dela, aí, que é o ambiente mais calmo que tem aqui, que eu tô com 5 crianças, né? Então, vocês imaginam, só que elas não acordaram ainda não, estão todas dormindo. Então, o que que eu trouxe aqui para vocês, ó? Aqui é a redação da candidata 1, tá? Aqui, da outra candidata, e aqui da terceira. Aí eu fiz uma avaliação aqui, ó. O que que eu fiz? Tem os critérios, vamos ler os critérios de correção e ver se essas, que é assim que a banca faz, tá, gente? As bancas, FGV, Vunesp, que é aqui de São Paulo, né, que eu já tive experiência. FGV, Vunesp, geralmente são essas duas clássicas, né? E também já teve Fundação Carlos Chagas, a FCC. Então, geralmente, elas, na dissertativa, elas têm um critério de avaliação e elas divulgam esse critério na hora da correção, né? Para, se o candidato quiser entrar com recurso, ele olhar os critérios e falar assim, bom, ó, eu coloquei o critério e você não corrigiu, não me deu ponto, tal, tal, né? Esses critérios aqui, como eu já disse para vocês, eu invento aqui as nossas discursivas em cima do que a gente estuda para a gente treinar. Eu sou professora de língua portuguesa, né? Eu tenho conhecimento com relação para eu poder dar essa aula para vocês sobre redação, dicas de redação, como escrever uma boa redação, o que que eles procuram, né? O que que as bancas cobram.
Então, cada assunto ele vai cobrar um critério. Óbvio, né, que vai cobrar os critérios gerais de um texto argumentativo e discursivo, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, argumentos, né? Um texto que tenha coesão e coerência, um texto bem escrito, pontuado. Então, isso aí são critérios gerais para quem faz uma redação, certo? Para quem faz um texto argumentativo, né? Um texto argumentativo, descritivo, argumentativo, certo? Agora, para cada assunto, você tem um critério, você tem que tem que aparecer lá na sua redação. No caso da avaliação na educação infantil, né, da orientação normativa número 1 de 2013, que foi que nós damos semana passada, na segunda-feira. E aí eu já lancei o tema. E aí vamos ver se vocês alcançaram esses critérios, né? Então, o critério 1 é o quê? O candidato deve, aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui, abordar a avaliação na educação infantil como um processo contínuo, vou aumentar mais um pouco para vocês poderem enxergar, tá? Como um processo contínuo, formativo e integrado ao trabalho pedagógico, conforme preconiza a orientação normativa número 1 de 2013. Deve-se destacar que a avaliação não tem como objetivo classificar ou selecionar as crianças, mas sim acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem, identificando suas potencialidades, interesses e necessidades. Então, se no texto, não importa onde, apareceu esse critério, o candidato já ganha 10 pontos. Tem que aparecer esse critério, né? Que que a avaliação é um processo contínuo e não tem caráter classificatório. Ponto. Então, o candidato já ganhou 10 pontos aí. Outro critério, o candidato deve mencionar a concepção de criança como sujeito potente, ou seja, um ser capaz, com direito à voz e à participação nas decisões que afetam sua vida. Nesse sentido, a avaliação deve valorizar as opiniões e os saberes das crianças, incentivando sua autonomia e protagonismo. Então, independente de onde esteja, se o candidato mencionou esse critério, se o candidato conseguiu descrever o que é uma criança na atualidade, conforme está lá no documento, né, na orientação normativa, também. Não precisa ser exatamente nas palavras que a banca quer ouvir, não, não precisa, mas tem que estar implícito, tem que, mesmo que de forma indireta, dizer o que a banca quer ver, que é isso que você pode florear, mas se você não está dentro dos critérios, zerou. Não adianta você falar o que você quer se você não está dentro dos critérios, tá? Então, aí o critério 2 é você falar sobre concepção de criança e infância. O critério 3 não está aparecendo? Ai, menina, desculpa, acho que eu esqueci de colocar. Espera aí. Ainda bem que vocês falaram. Espera aí. Obrigada, ainda bem que você falou. Tá aparecendo agora? Ufa, me avisa, gente. Porque senão, tá? Mas aí, ai, ótimo. Que bom, ainda bem que você falou. Eu não tinha, eu nem estava me dando conta, tá? Agora tá aparecendo certinho, tá? Então, ó, tá de vermelho, aí o critério 3, né? Daqui a pouco eu explico por que tá de vermelho aqui, tá? Ó, critério 3, independente também da posição que está lá no texto, tá? Deve aparecer. O candidato deve ressaltar a importância da participação da família no processo de avaliação, como forma de construir um projeto educativo em conjunto e garantir a continuidade de desenvolvimento da criança em diferentes contextos. Então, é a participação aí da família. Então, não precisa ser especificamente com essas palavras. Palavras similares ou que esteja implícito, de forma implícita,
tá? E eles deixam bem, eles fazem bem isso, eles colocam, o candidato deve ressaltar, o candidato deve abordar, o candidato deve mencionar de forma implícita ou explícita, eles colocam assim, tá? Então, é por isso que tem que treinar, 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 para você, toda vez que você vê um documento, assim, eu, como concurseiro, eu estudo assim. Eu olho o documento, estudo o documento, eu falo assim, que tipo de pergunta eles podem me fazer aqui? Né? Que tipo de situação, problema, tanto é que eu já estou elaborando aqui, ó, pensando no próximo domingo, que eu quero um desafio que tenha uma situação, problema, tá? Que tenha um estudo de caso, eu vou colocar, né, para você analisar um estudo de caso. E que tipo, assim, o que que esse documento, né, você olha para o documento, o que que a banca pode me cobrar com relação a esse documento? É sempre assim, você tem que se antecipar à banca, né? A banca não pode te pegar de surpresa, certo? Você tem que estar preparado, é tropa de elite, entendeu? Tá? Eu falo assim brincando, mas é isso, é de fato. É treino, não tem como, tem que ser o melhor, tá? Porque você está concorrendo aí com cento e tantos mil, cento e tantos mil aí, mais de 100 mil candidatos que se inscrevem para esses concursos. Então, você tem que ser ali o que mais está treinando para você, né, pegar as melhores vagas. Deixa eu ver aqui o critério 4. O candidato deve apresentar exemplos de instrumento e estratégias de avaliação que podem ser utilizados na educação infantil, como observação criteriosa e registro das atividades, brincadeiras e interações das crianças, elaboração de relatórios descritivos que reflitam a trajetória percorrida pela criança, suas conquistas e desafios, criação de portfólios individuais e coletivos com produções das crianças, fotos, desenho, entre outros materiais que evidencie seu desenvolvimento, realização de rodas de conversa com as crianças e suas famílias, para coletar informações e trocar experiências. Precisa aparecer tudo isso? Não, não precisa. Se aparecer um, você já vai pontuar, tá? Porque a banca quer ver se você leu o documento, é isso que a banca quer ver. Se você leu o documento, se você tem conhecimento do documento, se você tem conhecimento dos conceitos da rede. Porque a banca quer selecionar um candidato que conhece a rede, né? Que saiba trabalhar com a documentação da rede, tá? Então é isso. Aí o critério 4, independente da posição. Bater o olho, né? Cara, se você puder colocar, tem lá, você tem lá a discursiva, o tema. Se você puder colocar na ordem que está ali, melhor. Fica mais fácil para o corretor da banca te dar pontuação e esquecer de você. Dá a pontuação e vai embora. Não pode dificultar a vida dele. Você tem que facilitar a vida do corretor, tá? Para ele te dar o seu ponto e você correr para o abraço, tá? Critério 10, o critério 5. O candidato deve enfatizar a importância de evitar práticas de avaliação que submetam as crianças à ansiedade, pressão ou frustração, assim como processos classificatórios excludentes. Então, a avaliação deve ser utilizada como uma ferramenta para aprimorar o currículo e promover o desenvolvimento integral das crianças, garantindo a qualidade da educação infantil, tá? Então, aqui eu vou corrigir, eu já fiz a correção, para falar a verdade, já dei o ponto. Essa candidata aqui, ó, essa candidata, ela ficou com 40. E por que que ela não ficou com 50, que é a nota máxima? Eu dei 10 pontos para cada critério, tá? Critério 1, 2, 3, 4, 5, 10 pontos, 50. Porque ela não se aprofundou no tema da família. Ela não descreveu, né, como deveria. Ela não se aprofundou, ela só citou familiares, mas não descreveu o papel da família dentro desse processo, tá? Então, eu vou aqui, ó. Aí, para vocês verem que, ó, onde eu coloquei C1, C4, é porque ela alcançou o critério nesse parágrafo. O C2 é porque ela alcançou o critério, o C2, o critério 2 nesse parágrafo que eu coloquei aqui. E o C5 nesse parágrafo, tá? Então, independente da ordem, alcançou o critério, você recebeu a pontuação, tá?
Então, por isso, quanto mais bem feita a sua pontuação, mais chance você tem de passar, mais chance você tem de ficar bem classificado. Porque qual que é o seu objetivo? Primeiro, estourar nas questões objetivas. Você tem que pensar que você vai para a prova e acertar mais de 40. Para quê? Para você não correr nenhum tipo de risco de não ter a sua prova, de não ter a sua discursiva corrigida. Por quê? Porque você tem que alcançar a curva para que você consiga ter sua redação. Você pode ter feito a melhor redação, mas você não fez a pontuação necessária nas questões de múltipla escolha, morreu na praia. Então, por isso, o meu curso ele é baseado sempre, todas as minhas aulas, tem questões objetivas e tem discursiva para a gente fazer, né? As questões objetivas são diárias, a gente faz todo santo dia, e a discursiva, semanalmente, eu dou um tema, porque, né, exige mais, mais competências e habilidades para escrever, é um treino, assim, diário mesmo, e aí eu dou uma temática por semana. Amanhã eu já solto a nova temática, tá? Então, vamos ler aqui e você vê por que que a candidata ficou com 40 ao invés de 50, tá? Então, ó, 3 meninas me mandaram, tô devendo um mimo para essa, e ela vai participar do sorteio, tá? Porque ela me mandou a redação. Eu vou ler aqui para vocês, e vocês verem como ela contemplou, ó. Aqui, ó, segundo o documento, orientação normativa, né, faltou descrever melhor, né, ó. Segundo o documento, orientação normativa número 1 de 2013, né, aí que trata da avaliação na educação infantil. Faltou descrever um pouquinho melhor aí, mas tudo bem. Tem que tomar cuidado com isso, tem que descrever, você tem que apresentar certinho o documento, tá? Não tá errado, tá incompleto, tá? Ó, o currículo na educação infantil deve contemplar um caráter integrador e constitui em um caráter integrador e constitui envolvendo todos os autores do processo educativo, familiares, bebês, crianças, educadores, comunidade, tendo como eixo lúdico também no tempo do acolhimento da individualidade e da imprevisibilidade dos acontecimentos do cotidiano. Beleza. Então, ela atendeu o critério 1 e o critério 4, tá? Tá dentro das expectativas. Dá para melhorar? Com certeza dá para melhorar, tá? Eu diria aqui, ó, dá para ela dar uma diminuir. O que que ela fez aqui? Como ela esqueceu de um critério que foi da família, ela se alongou muito em outros critérios e faltou falar sobre a família, tá? Vamos para o critério 2 aqui, ó. O C1 e C4 ela atendeu no primeiro parágrafo, tá bom? Ó, nesse sentido, considera a criança, aqui ela vai descrever quem é a criança de hoje, a criança que o documento defende, certo? Olha se ela não está dentro do critério, ó. Nesse sentido, considera a criança capaz, que tem direito de ser ouvida e de ser levada a sério. Ó, legal, hein? Ó. Em suas especificidades, só corrigir, né? Certinho, língua portuguesa. Isso aí é a última coisa que eles veem, viu? Sabe, se está faltando vírgula, ponto, eles querem ver os critérios. Aí, para critério de desempate, aí eles começam a ver outras coisas. Primeiro, eles veem os critérios, tá? Ver se você colocou tudo. Aí, depois que eles vão corrigir língua portuguesa, para desempate. Tipo assim, aqui tem 2 candidatos creme de la creme lá, muito bons. Esse colocou a vírgula, esse esqueceu, então esse dá vírgula entre e o outro não, entendeu? É assim que eles fazem, tá? Então, aqui, ó, tô no C2 aqui, ó. Eu tô na... Bom dia, Fabiana. Tô fazendo a correção das dissertativas, tá? Ó, nesse sentido, considera a criança capaz que tem direito de ser ouvida e de ser levada a sério em suas
especificidades, faltou o S. Enquanto sujeito potente, a participação nas escolhas como pessoa que consegue criar e recriar, verter e subverter a ordem das crianças. Acho que faltou a ordem do mundo, a ordem das coisas, mas tudo bem. Um oásis, um lugar onde se torna criança, onde se trabalha, onde se pode crescer, faltou um R, sem deixar de ser criança, onde se descobre e se conhece o mundo. Perfeito. Então, essa candidata, ela descreveu exatamente quem é a criança de hoje, quem é a criança que o documento defende, é essa criança potente, é essa criança produtora, criadora, protagonista, tá? Então, o critério C2, que é descrever quem é essa criança, ela também contemplou. Agora, vamos ver aqui o C5. Dessa forma, a organização do tempo e dos espaços necessidades deve privilegiar as relações entre as crianças com a mesma idade e também da faixa etária, diferente de suas escolhas e autonomia, a acessibilidade e outras independências da instituição. Em outras dependências, entendi agora. E outras dependências da instituição e fora dela. A avaliação não se dá em... Estou fazendo a correção, Fernanda Kelly, das candidatas que me mandaram a redação, tá? A avaliação não se dá em um vazio conceitual. Ao contrário, deve ser um elo significativo entre as experiências vividas pelas crianças e a prática de planejamento do professor. Então, o C5 tinha que falar, né, qual que é o objetivo da avaliação, né, e qual que é o significado dessa avaliação nesse processo, tá? Então, aqui, a candidata esqueceu de mencionar, essa candidata, né, eu vou até colocar a pontuação dela aqui, ó, ela atendeu aos critérios C1, critério, ó, C1, esqueci aqui o critério 2, ó, ela atendeu aos critérios C1, C2, C4 e C5, mas esqueceu do critério da família, ela não, por isso que eu deixei em vermelho, tá? Então, de 50 pontos, essa candidata ficou com 40. Ela concorreria à vaga, claro, mas perde ponto, muito ponto, porque não citou um critério, tá? Vai ficar ali mal classificada. Então, por exemplo, o que acontece? E que vocês devem evitar, por isso tem que estudar. Não tem choro, não tem vela, tá? Isso aqui eu tô falando por experiência. Experiência de treinar muita gente, experiência de ser concurseira há mais de 20 anos, tá? Eles não vão perdoar. Mas estava bonitinha a minha relação. Não, faltou um critério, faltou o critério. Mas estava muito bem escrito. Mas ele não esqueceu de citar um critério. É isso, ponto. Não tem. É muito objetivo. É pensar de forma objetiva e estratégica, tá? Então, essa candidata, ela contemplou C1, C2, C4, C5 e esqueceu do C3, que é falar sobre a importância da família neste contexto, nesse processo de avaliação, tá? Então, essa candidata 1 ficou com 40 pontos, tá? Candidata 2 agora. Ó, eu também já fiz a correção, tá? Todas essas candidatas, tá parecendo o programa do Silvio Santos, né, gente? Vai ganhar um mimo, tá? E vai participar do sorteio. Tá parecendo programa de domingo, né? É domingo mesmo, né? Eu prometi, eu vou cumprir, tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. Só relembrando aqui dos critérios, né? O critério 1, essa aqui é a candidata 2, tá? Ele vai abordar, né, falar sobre a avaliação como um processo contínuo, certo? Que não tem caráter classificatório, não tem caráter de promoção, certo? Que ele deve seguir aí o que você observa com relação à criança, aos seus processos vividos, né? E como integrada ao trabalho pedagógico.
O C2 tem que mencionar a concepção de criança, quem é essa criança. C3, mencionar a família nesse processo. C4, mencionar quais são os instrumentos avaliativos que você usa, né? Exemplos de instrumentos avaliativos. E o C5, para que serve esse processo? E ele não deve ser excludente, ele não deve ser classificatório, nem no sentido de promoção. Então, vamos ver como é que essa candidata abordou. Lembrando, de novo, não tem necessidade de seguir. Quando eu dou a dica para você seguir a receita do bolo lá, tá lá, você tem o tema da discursiva, e aí você vai vendo passo a passo o que eles estão te pedindo. Fica melhor para o corretor da banca ver sua redação. Mas, independente da ordem, o critério está lá na sua redação, acabou, tá bom? Independente da ordem. Vou ler aqui, ó, candidata 1, ó. Então, C1 e C5 aparece aqui nessa primeira, tá? Eita. I'm sorry, baby. I'm sorry. Ó, eu vou trazer aqui para vocês. E ler aqui, ó. Eu já fiz fiz a correção agora de manhã. Levantei 5 horas da manhã, junto com as galinhas, e junto com o cachorro e o gato tá aqui. Isso aqui tá parecendo um circo, essa casa aqui. 5 crianças, 3 bichos. Eu, minha mãe, imagina, né? Ó, vamos ver como é que essa candidata aqui se saiu, tá? Essa candidata também ficou com 40 pontos. Ó, de acordo com a orientação normativa número 1 de 2013, essa candidata já colocou o documento de forma adequada, então, prestar bastante atenção nisso, tá? A outra candidata não errou, ela esqueceu de mencionar o número do documento, que orientação normativa tem várias. Tem orientação normativa número 1, número 2, número 20. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que citar o documento corretamente. Então, de acordo com a orientação normativa número 1 de 2013, que trata sobre avaliação na educação infantil, tá? Citou certinho. Deve-se ser desenvolvida, ó, mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, garantindo em seu pleno desenvolvimento em todos os aspectos físicos, cognitivos, sociais e emocionais, sem o objetivo de promoção, sem o objetivo de promoção, ponto. A avaliação vai garantir a observação criteriosa e criativa das atividades propostas, das brincadeiras e interações das crianças em seu cotidiano, tá? Ficou muito bom, porque falou quais são os tipos de avaliação, o que você deve contemplar na avaliação, o que você deve evitar nessa avaliação. Então, está contemplando aí C1 e C5, tá? Que é um processo, né, que você mediante a observação. Muito bom, tá? O que está faltando nessa candidata aqui? Melhorar a estética do texto, melhorar a pontuação, tá bom? Então, tenta melhorar essa questão, onde vai a vírgula, tá bom? Depois eu mando no particular, porque realmente não deu tempo, tá? Por quê? Porque aí isso serve para critério de desempate quando a pontuação está lá muito elevada, né? De repente, é um concurso muito concorrido e os candidatos, a maioria, atendeu os critérios. Aí, se um candidato escreveu adequadamente dentro dos critérios da língua portuguesa, tipo assim, ele respondeu todos os critérios das concepções, ele acertou. Né? Tipo aqui, candidato C1, C5, C2, os critérios das concepções. Mas escorregou ali na pontuação, na questão do texto, aí vai para critério de desempate, entende? Se você pontuou corretamente, se você não pontuou, se você escreveu corretamente, se você não escreveu, tá? Então, o que faltou nesse parágrafo 1 aqui? Pontuação, toma cuidado, tá bom? Porque, às vezes, se você não pontuou direito, não colocou um ponto no lugar correto, uma vírgula no lugar correto, você pode mudar o sentido, uma vírgula muda o sentido do texto, tá?
Então, presta atenção, mas ficou bem escrito. Faltou pontuação, tá? O conceito está aí. O conceito do que é uma avaliação, que ela deve ser descritiva, que deve observar, o que deve se observar. C2, que aí vai falar sobre quem é a criança. Concepção de criança. Olha aqui, ó, a candidata também ficou dentro dos critérios, ó. Ó, segundo este documento, né? Ótimo. Ela citou o documento. Que este documento acima, a orientação normativa número 1 de 2013, tá perfeito, tá? Esse é uma anáfora, né? Se eu não me engano, é anáfora. Quando você, ó, segundo este documento, este é uma anáfora, por quê? Porque você volta no texto. Isso aqui já é dica de língua portuguesa. Você volta no texto e sabe de que se trata. Este documento, qual documento? Citado no parágrafo 1, tá? Então, segundo este documento, a criança é vista como sujeito de direitos com inteireza, tá? Só escreve direito e inteireza, que tá errado aí, tá? Gramaticalmente errado. Mas eu entendi. Autônomos, construtores de histórias e culturas, perfeito. Que produzem, né, ó, que produzem, tem que melhorar essa escrita, hein, candidata? Que produzem suas experiências com o meio, com os outros, sua identidade, sua autonomia, sua inteligência e sua personalidade. E integra o conhecimento com um todo, sem rupturas, tratando, né? Aí tira essa palavra tratando e coloca considerando suas diversas infâncias, que aí fica impecável o seu parágrafo, tá? Corrige aí os erros gramaticais, faz parte. Gente, isso é uma. Ó, escrever bem é eterno. Escrever bem é eterno. Independente. Mas se é professora de língua portuguesa, você deve acertar tudo. Nem sempre. Nem sempre. Então, eu tomo um cuidado enorme quando eu escrevo para as pessoas no WhatsApp, e eu faço questão de escrever, só quando eu estou com muita pressa, eu coloco um VC, com muita pressa. Do contrário, eu tento escrever da melhor forma possível, né? Nós somos professores. Então, assim, candidata, ficou muito bem escrito esse segundo parágrafo, falta muito bem escrito no sentido da concepção, tá? Na concepção está muito bem escrito, mas você precisa melhorar a questão da língua portuguesa, a questão da gramatical, o seu texto. Tem questões gramaticais que precisam ser resolvidas, escrever da forma correta, pontuação, tá? Porque a pontuação pode fazer mudar o sentido do texto. Aqui aí algumas palavrinhas que se deve mudar, mas o conceito está aí. Então, C2 está atendido. E muito bem detalhado, tá? Aí C4, ela atendeu C4, que era os exemplos de instrumentos avaliativos, tá? Portanto, os instrumentos avaliativos na educação infantil, sendo a observação, o registro, os relatórios, a escuta devem garantir o desenvolvimento pleno das crianças em suas aprendizagens, nos espaços, nas brincadeiras, garantindo a formação qualitativa dessas crianças. Ó, uma uva, ficou muito bom. Usou um portanto, né, para finalizar, tá ótimo, que é um conectivo de conclusão, ficou muito bom. E mais uma vez, né, só melhorar aí a pontuação. Portanto, todo, né, você precisa colocar aí a vírgula, portanto, vírgula, né, os instrumentos avaliativos na educação infantil, tá ótimo. O que faltou para você aqui? Você ficou com 40. Você não descreveu o papel da família nesse processo. Você esqueceu de falar sobre o papel da família, por isso que eu coloquei ali em vermelho, tá? Então, de 50 pontos, você ficou com 40. E aí vocês vão ver que engraçado, que a última candidata, ela escreveu menos, só que atendeu todos os critérios, tá? Aí eu dei nota máxima, só que com ressalva. Com ressalva. Por quê? Porque faltou essa candidata, essa última candidata,
faltou detalhar um pouco mais cada critério. Ela atendeu todos os critérios. Essa candidata aqui, ela seguiu a receita do bolo da aula, porque ela pegou a aula, né, eu até conversei com ela no particular. Ela pegou a aula, ela ficou a tarde inteira assistindo, né? Por isso a importância da gravação. Por isso que eu estou gostando das aulas online, porque a aula está gravada. Não assistiu, você consegue ir e voltar quantas vezes você quiser. A aula vai estar lá eternamente, né? E, inclusive, eu vou jogar essas aulas no YouTube, que eu não tive tempo ainda. E, graças a Deus, a internet da minha mãe tá boa dessa vez, porque toda vez que eu venho aqui, a internet aqui do interior, aqui estou em Pariquera-Sul, não é muito boa, mas, por milagre do Senhor, tá ótima esse final de semana, tá? Então, aqui, gente, ó, para vocês verem, essa candidata, ó, ela atendeu todos os critérios. Tem que melhorar muita coisa? Tem. Eu coloquei aqui, ó, faltou detalhar um pouco mais cada critério, tem que melhorar a questão da língua portuguesa, a questão gramatical, pontuação. Isso é treino. Minhas queridas, isso é treino, tá? Isso é muito, muito, muito treino. Então, vamos lá, vamos aumentar aqui para vocês verem como ela atendeu aos critérios, tá? Aí, deixa eu ver aqui, baixar um pouquinho mais. Vamos lá, vamos para o critério, esse aqui. Ó, de acordo com a orientação normativa 1 de 2013, ó, já citou adequadamente, né? Ou já citou adequadamente o documento, certo? Ó, enfatiza a importância da avaliação na educação infantil. Existem diferentes tipos de avaliação, como registros, fichas, relatórios, testes, etc. Cuidado com esses testes aqui, tá? Cuidado com esses testes. Então, ela citou aí os tipos de avaliação, que é o C4, tá? C4, ela citou aí, o que faltou? Detalhar um pouco mais. Faltou detalhar um pouco mais para que eles servem, né? Ó, vamos continuar aqui, ó. Então, o C5 aí, ó, o C4, C5, ela está contemplando, ó, ela vai continuar aqui, ó. Os registros de observação das crianças podem ser feitos fora da sala de aula, em um momento de brincadeiras, roda de história, para avaliar a criança não precisa ser através de teste ou prova, pois cada avaliação tem o objetivo para avaliar o desenvolvimento da criança e do bebê, não usa do estudante, tá? Na avaliação dentro da educação infantil, não se usa estudante, se usa crianças e bebês, tá? Não usa estudante. Só essa dica. Só que aí ela trouxe tipos de avaliação, né, que podem ser, né, vários tipos, registros, relatórios, tá? Aí ela citou, não precisa citar todos, ela poderia ter citado fotos, filmagens, avaliação descritiva, faltou detalhar, por exemplo, aqui, registros descritivos, né? Faltou ela detalhar, mas ela citou. O cara da banca não ia ignorar isso aqui. De forma alguma, está aqui, tá? Tira essa palavra teste, tá? Tira até ela do seu vocabulário. Tira essa palavra teste, tá? Por favor. Que isso pode te fazer perder ponto. Que aí ele compara com um candidato que não colocou a palavra teste, e você perde ponto por causa disso. Porque, minha filha, 0,01 já te tira do jogo, tá? Aí que ela citou aqui como é que se dá essa avaliação de forma implícita, mas tá aqui, através da observação das crianças nas brincadeiras, fora da sala, né? Nas rodas, ó, brincadeiras, roda de história, tá? E essa avaliação, ela não tem que ser de teste de prova, quer dizer, não é classificatória, ela não é para promoção,
Ela não falou classificatório e nem falou para a promoção, mas está implícito, tá? E aí que essa avaliação tem o objetivo de desenvolver o processo, de observar o processo, o desenvolvimento das crianças e dos bebês. Quer dizer, o processo. Ela não falou, mas está implícito. O corretor da banca, ele percebeu que ó, ela não domina o vocabulário, mas ela entendeu o conceito. É isso, tá? Então, aqui, ó, nesse miolinho aqui, ó, vou até mostrar aqui para vocês, esse miolinho aqui tá C1, C4 e C5. O que que tá faltando? Detalhar. O que que tá faltando? Melhorar aí a questão da língua portuguesa, né? Escrever melhor as palavras, escolher melhor as palavras, tá? Mas tá aqui, tá? Ó, para envolver as famílias, aí essa não esqueceu das famílias, tá? Na vida escolar da criança, podemos planejar dia da família com atividades diferenciadas e dinâmicas, ó, a palavra dinâmicas está errado, que envolve o bebê e a criança, né? Não é o estudante, não usa essa palavra, e a família, a reunião de pais para conversar sobre o aprendizado, o desenvolvimento da criança. É isso, tá? Dava para melhorar, dava para detalhar um pouco mais, né? Falar que a família traz saberes, traz consigo uma bagagem de culturas e que essa cultura deve ser aproveitada e respeitada pela escola. Faltou? Faltou, mas ela citou a família. Foi diferente das outras candidatas que não citou, certo? Aí e essa escreveu ó, muito mais compactado, né? Quer dizer, menos, mas com os critérios. Faltou desenvolver melhor, né? Tem que melhorar essa redação. Não pode, lá no dia, fazer esse tipo de erro aqui. Eu sei que eu conversei com ela particular, né? Ela disse, olha, eu treinei, né? Vou passar limpo, vou te mandar. É assim, é um treino isso aqui. Mas você saiba que no dia da prova não pode ter, tá? Na hora que você passar a redação a limpo, não risca assim, ó. No máximo, você, ó, lá, você tá passando lá na ficha definitiva. Se na ficha definitiva você errou uma palavra, o que que você vai fazer? Coloca ela entre parênteses e faz um traço, sabe? Em cima da palavra, um tracinho. Porque aí o corretor sabe, ó, bom, essa palavra não é para ser considerada. Ponto. Mas não pode fazer isso muito. Uma, duas, no máximo, tá? Por isso que eu treino. Então, C3 está aqui. C2, tá? C2. Vamos ver aqui o que ela colocou no C2. Ó, com as avaliações, conseguimos planejar formas de trabalhar, quer dizer, né, é, eu consigo me ver enquanto profissional, né, eu consigo ver a minha ação, reflexão, ação. Ela não falou, mas está implícito, tá? O desenvolvimento e aprendizado da criança. Lembrando que cada criança tem aprendizados diferentes e são únicas. Olha aqui que interessante, ó. E são únicas, tá? As qualidades e aprendizados. E sim, são únicas. Deixa eu ver, únicas. Que as avaliações não servem para comparar no planejamento, né? De evoluir, não servem, não servem para comparar as qualidades e aprendizado, e sim para ajudar no planejamento de evoluir para o aprendizado da criança, na valorização, sua cultura e meio social. Então, aqui, ela descreveu quem é as crianças, elas são diferentes. As avaliações não é para comparar uma criança com a outra, né? A avaliação é para garantir o processo, é para refletir sobre o meu trabalho, né? Valorizando a cultura e o meio social. Tá bem escrito esse texto? Não. Tem coisa para melhorar? Bastante. Só que contemplou. Aí, comparado às outras duas, essa aqui entrava na frente. Tá entendendo? Por quê? Porque entrou, os critérios estão ali. Os critérios. Por exemplo, a C1, a candidata 1, ela consegue, ó,
ela conseguiu, né, dentro dos critérios que ela conseguiu responder, deixar bem detalhado, tá? A candidata 2 também, só que esqueceu de um critério. Você esqueceu de um critério, você perdeu muito ponto, tá? A candidata 3, ela não descreveu tão bem, né? Tipo, ela não detalhou, mas apresentou todos os critérios de forma explícita ou implícita, ela conseguiu contemplar. E é isso que eles querem, que você contemple, porque aqui você está provando que você leu o documento, que você entendeu o documento e que você entende como é que funciona a rede. É isso que eles querem saber, tá? Aí a candidata essa terceira candidata, ela precisa detalhar um pouco mais, melhor, todas, né? Agora falar de todas. Todas precisam melhorar a questão da língua portuguesa, tá? Que eu tô aqui para isso, para ajudá-las, tá? Pontuação, todas precisam melhorar a pontuação, coesão, coerência, usar palavras adequadas para o contexto, tá? Na educação infantil não se usa estudante, são bebês e crianças, e é isso, vocês estão no caminho. É isso, tá? Oi, Célia, bom dia. A gente acabou de fazer a correção, Célia, das discursivas, tá? 3 amigas mandaram, depois você retoma na gravação, tá bom? Ó, e eu fiz corrigindo cada critério, tá bom? Então, assim, aí eu finalizo aqui a discursiva de vocês. Amanhã eu mando outro tema, para vocês aí irem pensando durante a semana. Esses critérios eu não posso soltar logo de cara. Eu vou lá na sexta-feira, né? Naquela aula, naquela dicas de discursiva, ajudá-las a compor a discursiva. Mas eu não posso dar esses critérios, porque senão eu estou dando a resposta, né? E eu não quero isso. Meu objetivo é que você leia o PowerPoint, que você leia o documento, que você pense junto comigo e que você consiga construir. Mas, ó, por exemplo, essa candidata que é a primeira, ela está apresentando um salto qualitativo muito rápido, né? Ó, eu acho que ela umas 3 vezes já que ela já me mandou, e eu tô vendo, eu tô percebendo que ela tá entendendo como é que tá funcionando, como é que funciona o jogo, tá? Ela tá entendendo, eu até conversei, todas vocês que vão me mandando a dissertativa, eu vou mandando, conversando no particular, tá? Eu vou falando, olha, você tá melhorando semana a semana, tá ficando bom, né? E aí, eu estou aí apresentando para você o que você acertou e o que você deve melhorar, sempre no sentido de te fazer crescer, tá bom? Nunca numa crítica, porque a gente está aqui disputando vaga a vaga a tapa, né? Praticamente, vocês sabem, né? É um dos concursos mais concorridos com relação ao concurso de professor, é um dos mais concorridos do Brasil. Então, você tem que ser ali top, creme de la creme, tá? Creme de la creme, que eu falo assim, tem que treinar muito, porque para você ficar bom, para você ficar, né? Você não tem que ser bom, tem que ser ótimo. Você tem que treinar. Não é o cara que nasce, o cara, a Leila nasceu com a mente brilhante. Não, senhor. Não, senhora. Tá? É que eu treinei muito, muito, tá? Então, vamos lá. Aí eu vou sair desse slide, tá? Eu vou sair desse slide, eu vou parar essa apresentação, e aí a gente vai começar agora com outro documento, tá? Então, aí, eu vou fechar aqui o documento, esse documento aqui, só um momento, deixa eu salvar, depois eu mando ele para vocês lá, já atualizado. E agora eu vou começar com resolução CME, que trata sobre o regimento escolar, tá? É um documento de 2021. Peraí, deixa eu jogar aqui para vocês. Só um minutinho. E aí eu já começo e eu vou abrir o slide. Esse tem questões para a gente responder. Vamos ver aqui, tem 10 questões, o outro ainda tem que fazer as questões, ainda tem busca ativa escolar, se der tempo hoje, tá? Deixa eu
compartilhar o documento. Deixa eu ver se ele abriu aqui para mim. Ele compartilhou. Tá aparecendo aí para vocês? Sim ou não? Manda um oizinho aqui para mim, por favor. Tá sim aparecendo. Ah, obrigada. Muito obrigada. Ó, então, tá aqui, ó. Resolução CME, né, do Conselho Municipal de Educação, 4 de 2021, que trata das alterações do regimento educacional das unidades, tá? Isso tá no alterações do regimento educacional, tá? Das unidades. Isso tá no edital da FGV. E pelo andar da carruagem, minhas amigas, vai dar FGV na cabeça de novo. Sabe por quê? Porque o secretário estava Fernando Padula, né? Depois eu vejo o nome dele direitinho. Procura aí para mim o nome do secretário, se eu não me engano, é Fernando Padula. O secretário estava elogiando o último concurso da FGV, né? Falando que subiu a régua para poder selecionar os candidatos, né? Tá, tipo, o que ele quis dizer? A gente dificultou a prova e a gente quer selecionar os melhores candidatos. Então, assim, a forma como ele falou é porque ele quer aí, deu a entender que quer continuar com a mesma banca. Né? Eu não posso confirmar isso, isso aqui é só uma especulação, isso aqui é só o que eu assisti por aí, os vídeos que vocês mesmos me mandaram, né? Eu assisti, vi, outros colegas que também dão curso comentando, né? Colegas que têm muito mais experiência do que eu, e acompanham muito tempo, né? E aí, pelo jeito, vai dar FGV na cabeça de novo. Então, a gente tem que ficar atento e treinar. É isso. Sabe o que vai te dar mais segurança? Quanto mais você estudar, tá bom? Então, essa resolução, tá? Agora eu vou voltar aqui para o documento, é resolução número 4 de 2021, né? Que fala sobre alterações do regimento escolar das unidades MF, MFM, né? CIEJAS e EMEBs da rede. Por quê? O concurso que vocês estão se preparando é de PEIF, professor de educação infantil e ensino fundamental 1. Então, ou você vai trabalhar no EMEI, ou você vai trabalhar numa EMF, tá? Então, por isso, aí tá lá isso aqui tá no edital da FGV, tá bom? Então, fala sobre essa resolução, né, o Conselho Municipal de Educação traz essas alterações no regimento educacional, tá, das MFs, MFMs, CIEJA e EMEBs, né? Lembrando que MF, Escola Municipal de Educação Infantil, Escola Municipal de Ensino Fundamental, MFM, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, CIEJA, Centro Integrado de Estudos Jovens e Adultos, tá? EMEBs, Educação Municipal Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos, a EMEBs, tá? Da Rede Municipal de Ensino. Aqui, ó. Conselho Municipal de Educação de São Paulo, órgão normativo e deliberativo, quer dizer, é um órgão que decide regras e delibera, né? O que é deliberação? Olha, vocês têm que seguir isso aqui. Né? É um órgão regulamentador, né? Então, ele traz as normativas, ele traz as normas, as regras, e fala assim, ó, cumpra-se, tá? Deliberativo, cumpra-se, com incumbência de propor encaminhamentos para as questões relativas, ó, relativas ao funcionamento de todo o sistema de ensino no uso de suas atribuições, com fundamento nos incisos 2 e 4 do artigo 11, nos incisos 1 e 2 do artigo 18 da Lei Federal 9394 de 96. Que lei é essa? LDB, né?
9394 de 96 é a LDB, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 200 da Lei Orgânica do município, daqui de São Paulo, né? E na base nacional comum curricular das diferentes etapas e modalidades de ensino, tá? Aí, considerando ser o regimento educacional um ato administrativo e normativo, fundamentado nas diretrizes da política educacional vigente, no caso em tela, da Secretaria Municipal de Educação, SME, que expressa os propósitos, as especificidades e os princípios estabelecidos pela unidade educacional na sua proposta pedagógica. Ser o regimento educacional um documento redigido para perdurar, com possibilidade de adendos, alterações, supressões e acréscimos, né? Então, o regimento escolar, ele é um documento que ele pode ter adendos, né? Quer dizer, você pode acrescentar, você pode alterar, você pode retirar, acrescentar, certo? Não é um documento rígido, né? Que não pode sofrer mudança, certo? Ó, hoje, esse conteúdo aqui, ele é bem técnico, tá? Não é conceitual, ele é técnico. Então, é chato, mas cai nas perguntas, entendeu? Eu tentei procurar as perguntas sobre ele na prova, ele está no edital. Ele está no edital, mas eu não achei questão na prova. Mas, como ele está no edital, a gente tem que estudar. Porque se não caiu na prova anterior, pode cair na seguinte. Certo? É um documento aí de 2021, muito recente. Então, eu me preocupo bastante com documentos de 2020 para cá, muito mesmo, porque eles são cobrados, né? A maioria deles, 95% desses conteúdos, eles são cobrados nas provas. Então, eu tomo bastante cuidado. E fora os que estão vindo aí, né, gente? É só esperando o edital para ver, que tem muito documento recente, desse ano mesmo, ano passado, de julho do ano passado para cá, que nem saiu no edital, que a gente já estudou. Tem meninas aí, a Célia, por exemplo, está comigo desde agosto, né, Célia? E a gente viu que já saiu muito documento novo, eu já até citei, quem não viu ainda, não se preocupe, que eu vou retomar tudo, tá? Então, tem muito documento novo, que vai ser, fora esses que a gente está estudando. Então, o documento de 2020 para cá é certeza que vai cair na prova, tá? E conforme o disposto na Lei 9394, 20 de dezembro de 96, na LDB, tá? O decreto 54452, que a gente já estudou também, institui na Secretaria Municipal de Educação o programa nós já estudamos esse decreto aqui, mas a gente vai retomar ele de novo, tá? 54452, de 10 de 2013, que institui na Secretaria Municipal de Educação o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino Mais Educação São Paulo. Nós já estudamos também. Quem está nos acompanhando desde agosto já viu esse decreto. Não se preocupe que quem entrou depois a gente vai rever, vai fazer revisão, vai ver de novo, vai responder questão, tá? Com a organização do ensino fundamental em 3 ciclos, né? Quais são esses ciclos? Ciclo de alfabetização, ciclo interdisciplinar e ciclo autoral. Sendo a alfabetização do 1º ao 3º ano, o ciclo interdisciplinar do 4º ao 6º e o ciclo autoral do 7º ao 9º ano, tá bom? Com a organização do ensino fundamental em 3 ciclos, já foi. O decreto municipal 54453, que fixa as atribuições dos profissionais de educação que integram as equipes escolares das unidades educacionais das redes municipais de ensino. Então, aqui também nós já vimos, tá? Esse decreto também. Tá? Eu estou alimentando lá o Google Sala de Aula, tudo isso aqui vai para o Google Sala de Aula. É que demora, viu, gente? Vocês viram que o pessoal que está comigo desde agosto, eu estou alimentando o YouTube, né? Já coloquei quase 100 vídeos lá
Se eu não me engano, tem 83 vídeos. Então, tem muita coisa para revisar, tem muita coisa para fazer, tá? Mas está faltando ainda. E o Google Sala de Aula, a mesma coisa que eu fiz no YouTube, né? A mesma coisa que eu fiz no YouTube, eu vou fazer no Google Sala de Aula, porque lá no Google Sala de Aula fica mais organizado, cada assunto no seu lugar, né? Você consegue, você quer tratar só de LDB, tá tudo lá. Você quer tratar só sobre avaliação da educação infantil, tá tudo lá, tá bom? É isso, vamos continuar aqui. Aí tem os decretos, 54454. Então, essa resolução do Conselho Municipal de Educação, de 4 de 2021, então ela está sendo baseada, né? Ela foi feita, Irani, só para te deixar atualizado, a gente está vendo a resolução do Conselho Municipal de Educação 4 de 2021, que trata sobre regimento escolar, mudanças no regimento escolar, tá? Hoje é um conteúdo bem técnico, tá bom? Então, esses decretos que eu estou falando com vocês, para fazer essa resolução, eles se basearam em todos esses decretos, porque não pode surgir do nada, né? É pautado em cima de regulamentação. Qualquer mudança na lei, qualquer mudança que tem que ter na educação, tem que ser pautado em normas, em deliberações, tá bom? O 54454, que fixa diretrizes gerais para a elaboração dos regimentos educacionais das unidades integrantes da rede municipal de ensino, bem como delega competências à Secretaria Municipal, ao Secretário Municipal de Educação, para o estabelecimento das normas gerais e complementares que especifica. Então, na resolução CNE 3, né, de 21 de 11 de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, na recomendação CME número 7 de 2019, de 5 de dezembro de 2019, e a 6, a resolução 6 de 2019, tá? Que dispõe sobre as normas para a elaboração ou atualização do regimento educacional das unidades que oferecem educação infantil do Sistema Municipal de Ensino. Então, você veja bem, para elaborar um documento, precisa revisitar todos os outros, e coisas aqui que nós já vimos, inclusive, tá? Nós já vimos. Vamos lá, na recomendação, eu vou passando aqui, já vou começar aqui, ó. Resolve. Artigo 1º, tá? A presente resolução trata de alterações regimentais das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. MF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, MFM, Escola Municipal de Ensino Fundamental, e médio, tá? Eu estudei numa MFM, tá? Eu nunca estudei em escola estadual. Eu já citei isso aqui para as meninas já várias vezes. Ah, eu estudei ali no MFM Lineu, professor Lineu Prestes, lá ali na Adolfo Pinheiro, tá? Prestei vestibulinho para entrar lá, viu? Um colégio muito bom. Ó, então tem aqui, ó, essas siglas, vocês precisam aprender, tá? Quem tá fora da rede precisa aprender o significado dessas siglas, que eles cobram bastante sigla lá nas provas, viu? Ah, ó, CIEJA, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, tá? Ó, tô deixando tudo coloridinho, pra você copiar as siglas depois lá no seu caderno, certo? E aqui a EMEBS, Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos. Ó, bem coloridinho, pega suas canetas e divirta-se, tá? Aqui, artigo 2º, no ensino fundamental, fica aprovado e automaticamente incorporado aos regimentos educacionais, tá? Então, no ensino fundamental, ó, então, quais as mudanças que vai sofrer? Isso aí foi em 2021, bem recente. Veja que é bem recente, tá? Ó, ensino fundamental, fica aprovado e automaticamente incorporado aos regimentos educacionais. 1. Alteração nos artigos, parágrafos, incisos que tratam dos ciclos, fazendo constar a impossibilidade de retenção por aproveitamento nos 7º e os 8º anos do ciclo autoral.
com base no decreto 54542 de 2014 e na concepção de ciclo. Então, não pode, né? Então, você não pode reprovar as crianças, né? Reprovar os adolescentes, nem no 7º, nem no 8º ano. Então, a impossibilidade de retenção por aproveitamento nos 7º e 8º anos do ciclo autoral. Tá? Então, isso tem que entrar. Então, ó, fica aprovada e automaticamente incorporada aos regimentos educacionais. Então, é deliberativo, você tem que seguir. Tá? Então, só vai reprovar, então, lá no 9º, tá? 7º e 8º, não reprova. A impossibilidade. Até porque, né? Você tem que... A concepção de ciclo, por que que você não pode? Porque se você considerar a concepção de ciclo, é um ciclo. Então, aquilo que a criança não aproveitou aqui, que ela não conseguiu atingir, ela vai atingindo, né? Claro, com as intervenções, com as intencionalidades, com as proposições que os professores vêm trazendo, com as recuperações paralelas, ele vai recuperando ao longo do processo. Isso é concepção de ciclo, por isso que chama ciclo, tá bom? Então, a impossibilidade de retenção por aproveitamento nos 7º e 8º anos. Então, no 9º pode reter? Pode, por aproveitamento. Se a criança não aproveitou adequadamente no ciclo, né? Aí lá no 9º ano reprova, mas nos 7º e 8º, não. Ok? Tudo bem até aqui, meninas? Estão por aí, pega um cafezinho, coloca do lado da garrafa, o café. Só não vou colocar aqui porque eu já tomei café. Tá bom? Olha aqui, vamos lá, continuando. Então, a retirada, né, ó, da supressão. O que que é suprimir? É retirar, né? Suprimir é retirar, tá? Supressão dos artigos, parágrafos, incisos que tratam de terminalidade específica para estudante público-alvo da educação infantil, fazendo constar no seu histórico escolar as competências adquiridas, as competências, desculpem-me, e habilidades adquiridas. Então, não é mais, eles não pegam mais um certificado de terminalidade, né? Eles têm que ter lá no seu histórico quais foram as competências e as habilidades adquiridas, até porque eles são seres capazes, porque a gente considera que cada sujeito aprende no seu ritmo, mas todos são competentes, todos conseguem aprender. Por isso, né? Por isso, não tem, né, mais, você tem que suprimir os artigos que tratam da terminalidade, tá? Não pode mais aparecer esse termo terminalidade para os estudantes público-alvo da educação especial. Parágrafo único. Desculpa. A unidade de ensino fundamental deverá apresentar a versão atualizada do regimento. Bom dia, Caroline, tudo bem? Só te atualizando, a gente está vendo a resolução do Conselho Municipal de Educação 4 de 2021, que trata sobre alterações no regimento escolar. Um conteúdo bem técnico hoje, tá? Nós já fizemos a correção das meninas, a correção da redação das meninas, depois o seu volta foi muito produtivo, muito legal, e você volta na gravação para você ver depois, tá? E aí, parágrafo único. A unidade de ensino fundamental deverá apresentar a versão atualizada do regimento educacional, com incorporado automaticamente conforme o caput. Tá? Então, de novo, ó, a unidade de ensino fundamental deverá apresentar a versão atualizada do regimento educacional
com incorporado automaticamente conforme o caput, e outras alterações que a equipe escolar entender pertinentes para ser avaliada, aprovada e homologada até o final do primeiro semestre, excepcionalmente com a vigência a partir do ano de 2022. Então, essas alterações devem ser feitas ao final do primeiro semestre de 2021 e já com vigência a partir do ano de 2022, tá? Então, são todas as alterações que a partir de 2021 começam a aparecer nos regimentos, que é um documento aí importantíssimo para a escola. É como se fossem as regras a serem seguidas, né? Regras que devem ser seguidas por aquela escola, tá? Então, é isso. Vamos continuar aqui. O artigo 3º. O artigo 3º, ó. As unidades de ensino fundamental e médio e as EMEBs, a Ellen Keller, ó, deverão, ó, desculpa, artigo 3º. As unidades de ensino fundamental e médio, então, as unidades, as EMFMs as EMEBs Ellen Keller deverão elaborar propostas de alterações regimentais a serem apresentadas à supervisão escolar para avaliação, aprovação e homologação do primeiro semestre para vigência a partir de 2022. No que se refere às inovações do ensino médio, né? Então, nas escolas de ensino médio, que a prefeitura tem escola de ensino médio, são poucas. Eu, inclusive, estudei numa delas, né? Na MFM, professor Lineu Prestes, que eu tenho ela no meu coração, fiz magistério lá, tá? Eu nunca estudei em escola estadual, sempre estudei em escola municipal e é a minha escola do coração, tá? O magistério, né, para quem fez magistério aí, eu acho que foi um belo de um aprendizado. Então, para o ensino médio, tá? Para o ensino médio, aqui, ó. Quais são as mudanças, ó? Para o ensino médio, no que se refere às inovações do ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio tem que seguir os critérios da BNCC, o que está na BNCC, tá? Então, a carga horária mínima tem que ser de 3.000 horas, certo? Ó, carga horária mínima, tá? De 3.000 horas. Carga horária máxima da formação da BNCC formação geral, ó, carga horária máxima da formação geral da BNCC de 1.800 horas, certo? Da formação geral, tá? Então, assim, por quê? Porque tem a formação geral e tem os itinerários formativos profissionalizantes, tá? Ó, itinerários formativos, C, ó, essa carga horária mínima de 3 horas geral, né? Do curso todo, tá? B, carga horária máxima da formação geral da BNCC, 1.800 horas, quer dizer, no que se refere à formação geral, certo? E também tem os itinerários formativos, profissionalizantes, das áreas de conhecimento faltou aqui. Aqui, ó, ou componentes das áreas de conhecimentos e dos itinerários profissionalizantes na forma híbrida, sob a responsabilidade e acompanhamento de docente habilitado. Tá? Então, você tem a formação geral e tem os itinerários formativos. E nesses itinerários formativos profissionalizantes, tá? Você tem as áreas de conhecimento ou componentes das áreas de conhecimento e dos itinerários profissionalizantes na forma híbrida, né? Que você pode ter tanto a aula presencial quanto a aula à distância. Só que aí tem que ser acompanhado por docente habilitado, tá? E expedição de certificados para os estudantes que optarem por itinerários profissionalizantes no ensino médio, certo? Então, teve essas mudanças no ensino médio e que a gente também precisa entender, tá lá no edital, né? Foi cobrado, tá lá no edital. Eu procurei questões, não achei. Eu sempre gosto de trazer o conteúdo e trazer uma questão do que caiu lá da prova.
Eu procurei, não achei, mas está no edital. Não caiu nessa prova, mas pode cair na outra, tá? Mas ele é curto, já está acabando, e a gente vai, responde as questões, e depois a gente tem busca ativa, né? No segundo round aí do nosso aulão de domingo, tá? A partir das 9h20, a gente vai ver se a gente vai conseguir terminar agora esse conteúdo. Tem busca ativa escolar, porque aí é certeza, meu bem, certeza que vai ter questão, né? Assim como teve, né? Questão nas provas, vai cair, porque tá muito, muito forte na rede, tá? Vou continuar aqui para a gente não se perder, tá? Lembrando aqui, você que está assistindo o vídeo, que você chegou até aqui, você que está escutando aí pelo YouTube, vai ver essa gravação depois. A gente está no aulão ao vivo, mas a gente está vendo a resolução do Conselho Municipal de Educação 4 de 2021, que trata sobre alterações no regimento escolar da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo, tá? Ó, parágrafo único, na alteração regimental das unidades educacionais referidas no caput. O que é caput? Lá no início do artigo, isso é caput, né? No início do artigo, tá? Deste artigo deverá ainda constar a supressão, ó, supressão, quer dizer, a retirada, tá? Dos artigos, parágrafos, incisos, que tratam da terminalidade específica para estudante público-alvo da educação especial, fazendo constar no seu histórico as competências e habilidades adquiridas. Então, quer dizer, isso também serve para o ensino médio, isso também serve para as EMEBs, tá? Artigo 4º, caberá a cada unidade educacional, ouvido o conselho de escola, avaliar, perante análise de seu regimento, a necessidade de proposição de outras alterações para o ano de 2022 ou 2023. Então, aí cabe ao conselho de escola, se quiser tirar algum artigo, colocar algum artigo, né? Acrescentar alguma coisa, cabe ao conselho de escola, certo? Artigo 5º. No ensino fundamental e no ensino médio, além das previstas no projeto pedagógico, as unidades educacionais deverão atentar para as possibilidades de outros institutos de flexibilização na organização curricular dos espaços e tempos da escola, visando a trajetória escolar de sucesso de todos os estudantes. Então, quais são, né? Além das previstas no projeto pedagógico, né? Ver possibilidade de outros institutos de flexibilização na organização. Então, como? Que flexibilização é essa? Então, criação de turmas com estudantes de séries, anos distintos, né? Pode fazer aí para você poder fazer uma recuperação paralela, por exemplo, né? Espaços educacionais alternativos, alternância dos tempos escolares, um contraturno para oferecer outros cursos. Meu filho, por exemplo, é da rede municipal, né? Ele estuda numa escola municipal, e aí ele já fez vários cursos contraturno. Xadrez, mancala, tá? Futsal, é muito legal, porque aí amplia, né, o horário, né, no contraturno, e oferece diversidade, né, de uma diversidade curricular. É muito bom, eu gosto muito quando ele tem. Esse ano ainda não falaram, mas com certeza vai aparecer cursos, né? Ao longo do ano vai aparecendo novos cursos, e eu gosto que o meu filho faz, é muito legal, tá? Trabalho, aí tô na letrinha D aí, ó, trabalho interdisciplinar por área, né? Trabalha-se muito, então, por exemplo, professor de língua portuguesa trabalha com professor ali da informática educativa, né? Sala de leitura, né? Professor de matemática trabalha com o professor da informática. Então, assim, esse trabalho interdisciplinar por área, organização de horário que possibilite a divisão de turmas para as aulas práticas, aceleração de estudos,
para aluno, por exemplo, aluno que tem superdotação, por exemplo, aí ele pode ter essa aceleração de estudos, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, matrícula por componente curricular, área de conhecimento também, né? Isso aí no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Principalmente na EJA também, nessa matrícula, no ensino médio, que pode ter essa matrícula por componente curricular, área do conhecimento, tá? Agora aqui, eu acredito assim, que pode cair uma questão bem específica de carga horária, vocês vão ver. Eu trouxe 10 questões que eu mesma que inventei aqui, para a gente poder fixar conteúdo, mas como é muito técnico, geralmente as perguntas são técnicas, né? Quando você vai responder as questões lá no dia da prova, nas questões de múltipla escolha, tá bom? Parágrafo 1º, a matrícula por componente curricular será possibilitada em 2022 para o limite de 2 componentes curriculares. Parágrafo 2º, a depender da análise de cada unidade educacional, o limite estabelecido no parágrafo 1º poderá ser ampliado para o ano de 2023. Só que para o ano de 2022, né, só 2 componentes curriculares. Parágrafo 3º, a oferta da matrícula por componente curricular poderá ser organizada com frequência concomitante. Os componentes nos quais não houve êxito e os componentes do novo ano em curso, de forma presencial ou híbrida, e nessa última, contar com projetos de estudo e acompanhamento de docente habilitado. Então, mesmo que seja na aula híbrida, né, tem que ter ali o acompanhamento do professor habilitado naquela disciplina, tá? Aí, artigo 6º. Caso a unidade educacional não tenha realizado atualizações condizentes com a escola democrática e dialógica, deverá rever e propor alterações com as normas de convivência, direitos, deveres, medidas disciplinares aplicáveis aos estudantes. Porque isso aqui, ó, vou até destacar, isso aqui tem que aparecer, né, no regimento escolar, os direitos dos alunos, os deveres, as medidas disciplinares aplicáveis aos estudantes. Tudo isso deve aparecer lá no regimento, tá? Artigo 7º. Cada unidade educacional, efetuadas as devidas alterações regimentais, deverá encaminhar aos respectivos supervisores, aos respectivos órgãos supervisores, no prazo determinado, submetendo à aprovação. 1. Da Secretaria Municipal de Educação, por meio das respectivas diretorias regionais de educação, as unidades educacionais do ensino fundamental, regular e EJA, e bilíngue para surdos, criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal. E o 2, né, Conselho Municipal de Educação, por meio da Secretaria Municipal de Educação, as unidades educacionais que mantêm o ensino médio ou cursos de educação profissional técnica de nível médio, bem como as que possuem cursos ou propostas curriculares diferenciadas, que dependem de autorização de funcionamento específico. Então, as unidades que dependem de funcionamento que tem ensino profissionalizante, por exemplo, tem que passar tanto por SME, não é só, né, na unidade educacional. Na unidade educacional, ele tem que passar pelo supervisor, tem que passar pela SME, tem que passar pelo Conselho Municipal de Educação, essas unidades que têm ensino médio e ensino profissionalizante, tá? Além de passar lá pelo Conselho de Escola, além de passar pela supervisão, tem que passar por SME e CME, o Conselho Municipal de Educação, tá? Você vê que é bem técnico, né? Bem técnico isso aqui. Ó, artigo 8º. As unidades educacionais deverão explicitar a organização dessas atualizações regimentais na elaboração do projeto político-pedagógico de 2022, em consonância com as orientações da SME e os institutos previstos na legislação, que garantam as condições efetivas do direito à educação
as aprendizagens, proporcionando a cada estudante trajetória escolar de sucesso e conclusão do ensino fundamental e do ensino médio nas idades próprias, rompendo com a dinâmica de reprovação, abandono e exclusão. Aí é técnico, mas aqui, ó, tem conceito por trás. E esse conceito aqui, o que você faz? Copia no seu caderno, né? Porque dá para usar lá numa discursiva, de repente no estudo de caso, tá? Ó, eu deixo bem coloridinho assim, ó, para você piscar lá no seu olho, você saber que isso aqui é muito importante, tá? Então, ó, de novo, ó, artigo 8º, as unidades educacionais deverão explicitar, né, quer dizer, vai aparecer lá no texto, explícito, de forma explícita. O que é de forma explícita? Tem que estar expresso no texto. Uma coisa implícita é que você lê e subentende que tá nas entrelinhas. Aqui não é nas entrelinhas. Tem que estar explícito. Se tem que estar explícito, tem que estar expresso nas palavras do texto. Você tem que ler e ver a informação lá, tá? Dessas atualizações regimentais na elaboração do PPP da escola de 2022, em consonância com as orientações da SME e os institutos previstos na legislação que garantir o que você tem que garantir, né? Sempre. Qual que é o seu objetivo final no processo de ensino-aprendizagem? Garantir as condições efetivas do direito à educação. Toda criança é um direito inalienável. Né? Isso está lá na Constituição, na CF de 88, isso está na LDB, na 9394 de 96, isso está lá na ONU. Né? Isso está lá nos direitos humanos, tá? O direito inalienável à educação, o direito a aprender, né? Que cada estudante tem que ter uma trajetória de sucesso. Ah, mas eu vou garantir para todos, inclusive para crianças, adolescentes, adultos que são do público-alvo da educação especial, tá? E aí você tem que garantir os direitos de educação e aprendizagem, garantir sucesso, né? E conclusão do ensino fundamental e do ensino médio nas idades próprias, rompendo com essa dinâmica de reprovação. Por isso, o estudo em ciclos. A aprovação automática? Não é aprovação automática, é em ciclo. Você tem que dar oportunidade de recuperação das aprendizagens dentro dos ciclos. Quais são eles? Ciclo 1, né? O primeiro ciclo, primeiro a terceiro ano, ciclo de alfabetização. Do quarto ao sexto ano, ciclo interdisciplinar. Do sétimo ao nono, ciclo autoral. Então, ela tem direito, né, de ter a recuperação das aprendizagens dentro do ciclo, né, rompendo com a dinâmica de reprovação, abandono e exclusão. Tá? Então, a escola tem que lutar para não reprovar, para que o aluno não abandone e para que ele não seja excluído dentro da própria escola, que é a violência institucional. Você vê, ó, uma coisa está ligada à outra. E é isso você, candidato, está aqui, pré-edital, está fazendo, aprendendo a articular informação. Tá? É isso que você tem que aprender, porque é isso que estão exigindo nos concursos de agora. Tá? Você aprender a articular informação, saber que uma informação está ligada à outra, saber que um documento institucional está ligado a uma legislação, está ligado a um autor, que aquele documento não existe à toa, tá? E, por fim, é um documento super curto, tá bom, gente? E aí a gente vai para as questões, e aí depois a gente vai para o intervalo e retoma com a busca ativa escolar, que tem peso de ouro nesse concurso, eu tenho certeza, tá? Isso eu estou vendo pelo movimento da rede. Artigo 9º, o diretor de escola e o conselho de escola deverão tornar públicas as alterações aprovadas, garantindo que o regimento educacional seja reconhecido e aplicado pela comunidade educacional, pelos estudantes e seus responsáveis. Artigo 10º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Aí, o que a gente faz?
estudante de linha de frente, estudante de elite, estuda com questões, certo? É muito técnico, não dá para... Eu não trouxe discursiva para isso aqui, tá? Ela é muito técnico, tá? Mas dá para responder questão para quê? Para fixar, memorizar, é isso. Não tem para onde correr, tá? Então vamos responder aqui. Ó, de acordo com a resolução CME 4 de 2021, qual é o principal objetivo das alterações regimentais nas unidades educacionais da rede municipal de ensino? A. Adaptar os regimentos educacionais às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular BNCC e às inovações do ensino médio. B. Reduzir a carga horária total mínima do ensino médio para 2.400 horas. C. Eliminar a necessidade de avaliação e homologação das alterações regimentais pela supervisão escolar. D. Restringir a matrícula por componente curricular apenas um componente em 2022 e 2023, ou proibir a criação de turmas com estudantes de séries anos distintos. E aí, você que está aí do outro lado, o que você acha? A, B, C, D ou E? Não me deixem sozinho. O que você acha? A gente acabou de estudar. Qual que é a opinião de vocês? A Cida falou que é a letra E. E as outras, as demais? Letra A, B, C, D ou E? Qual que é o principal objetivo aqui? Caroline diz que é A. Quem dá mais, quem dá mais? Fabiana diz que é A. Isso mesmo, meninas. Letra A. Tá, isso. Cida trocou, né, Cida? Tá certo, gente. Tá certo. Célia também diz que é A. É isso mesmo. Um A de amor. A de... Ah, entendi, né? Tá bom? Deixa eu riscar aqui, ó. Eu tenho a minha colinha, ó. Ó, professora também precisa ler com calma. Tá certo, Cida, tá certo. Ó, aqui, ó, já risquei, que eu também, ó, faço cola, tá? Ó, eu estudei antes, tá? Pra dar aula, viu? Gente, aqui, ó, vamos lá. Eu gosto de brincar assim. Sabe por que eu gosto de brincar, contar piadinha assim? Pra ficar leve, tá? Isso aqui não tem que ser pesado. É, tem que ser... Você tem que ter disciplina, mas não precisa ser pesado, entendeu? Por isso que eu faço essas piadinhas assim, tá? Então, aqui, ó, a resolução CME 4/2021 estabelece diretrizes para a impossibilidade de retenção por aproveitamento em quais anos do ciclo autoral no ensino fundamental? A, sétimos e oitavos, B, quintos e sextos, C, primeiros e segundos, D, terceiros e quartos, ou E, nono ano. E aí, que letrinha que é? A Cida diz que é A. E as outras meninas? Hello, baby. I'm here. Ótimo. Célia diz que é A também. Fabiana, é bem técnico, né? E isso cai, viu? Desse jeito assim, viu? É assim, isso aqui eu inventei. Mas cai desse jeito, tá? Às vezes tem umas perguntinhas assim, que se de repente você não leu o conteúdo, meu bem, é técnico, se você não leu o conteúdo, tá? Então, 2, A de amor, A de A, entendi, A de árvore, tá? É isso, 2A. Vou riscar aqui, que eu vou dando olhada, certinho. Vamos lá, 3. Nossa, perdi, ó, o tamanho do meu óculos. É que vai, sabe, vai ficando... Vou até encostar assim um pouquinho mais. Ó, em relação à terminalidade específica para estudantes público-alvo da educação especial, qual é a determinação da resolução CME 4 de 2021? A, manter a terminalidade específica sem alterações. B, criar uma nova forma de terminalidade específica mais inclusiva. C, a supressão dos artigos, parágrafos, incisos que retratam de terminalidade específica, fazendo constar no histórico escolar as competências e habilidades adquiridas. D,
transferir a decisão sobre a terminalidade para o conselho de escola, ou E, determinar que a terminalidade específica seja definida pela Secretaria Municipal de Educação. A, B, C, D ou E, meninas do meu Brasil? O que que diz lá o artigo? O que que diz o documento sobre a questão da terminalidade? O que que você tem que fazer com relação a isso, a partir aí desse documento? Caroline disse que é a letra C, Cida disse que é a letra C, Fabiana também. Mais alguém? Isso aí. C de casa, C de coração, C de certo. Célia também disse que é C. Isso. 3, letra C. Aí a liçãozinha de casa de sempre, né? Copia a questão, copia a resposta. Escrever sempre. É importantíssimo. 4. Segundo a resolução CME 4 de 2021, qual é a carga horária total mínima a ser cumprida no ensino médio? A, 2.400, B, 2.700, C, 3.600, D, 4.000 ou E, 3.000 horas. Qual a carga horária mínima? E, tá? Essas coisinhas caem também, viu? Essas coisinhas assim, ó. Pra, tipo, pra pegar o desavisado que não estudou, sabe? Quem mais? Eu já fui colocando a resposta aqui, desculpa. A Célia disse que é E também. É isso mesmo, tá? Lá no ensino médio, 3.000 horas a carga horária total a ser cumprida. Questão 4. Questão 5. A resolução CME 4 de 2021 permite a matrícula por componente curricular curricular. Ponto. Olha eu. Respeita a pontuação, né, Leila? Olha o ponto final aqui. Respira. Em 2022, qual é o limite de componentes curriculares que podem ser cursados dessa forma, né? Permite por componente, né? A, um componente curricular, B, dois componentes curriculares, C, três componentes, D, quatro ou cinco. A, B, C, D ou E? Qual que vocês acham? Acha não. E tá lá na legislação, né? Não é achar. Em concurso você não acha, em concurso você tem certeza. Qual que é? Quantos componentes curriculares que você pode cursar? Você pode fazer a matrícula para cursar por componente curricular. Qual é a quantidade que foi aceita em 2022, segundo a legislação? Pode olhar na cola aí de vocês, aí, se vocês quiserem. Só hoje que eu vou deixar, hein? Ninguém. Vocês estão parecendo comigo, é? Que lá na prova vai responder, aí a teoria da relatividade eu acerto. Aí quando é o óbvio, eu não acerto. É muito engraçado minhas provas. Então, que é o mais óbvio aqui, mas tudo bem. É, dois componentes curriculares, tá, meninas? Tá lá descrito em 2022, sendo permitido mais a partir de 2023, mas está lá no documento. 2, 5, B de bola, B de bonito, P de belo. Você ia chutar dois? Tá certo, Carolina. Vamos lá. Aqui, meninas bonitas do meu Brasil baronil. Aqui, de acordo com a resolução CME 4 de 2021, qual instância deve aprovar as alterações regimentais das unidades educacionais que mantêm ensino médio? Ah? Diretoria Regional de Educação, B, Conselho de Escola, C, Secretaria Municipal de Educação, D, Conselho Municipal de Educação ou E, Supervisão Escolar. E aí? Quem é que deve aprovar?
porque é ensino médio, né? O ensino médio, educação profissionalizante, outros órgãos, não só a escola, né? Isso. Cida colocou certo aí, tá? Secretaria Municipal de Educação, tá? Porque quando se refere, ó, Célia, né? Caroline, quando se refere ao ensino médio e ensino profissionalizante, não pode ter só autorização das escolas, tem que passar por outros órgãos, né, da educação. Aí, no caso do ensino médio, a Secretaria Municipal de Educação, tá? 6C de casa, C de coração, C de certo. Vou virar aqui minha página. Isso aqui é para fixar conteúdo, tá, gente? Na cabeça. 7. Segunda resolução CME 4 de 2021. Qual é o prazo que as unidades de ensino fundamental apresentem a versão atualizada do regimento educacional com as incorporações automáticas, né? Porque tem coisa que é automático, faça, é deliberativo, ó. Deliberou, você tem que fazer, tá? Então, aqui no caso, até o final do segundo semestre de 2021, até o final do primeiro semestre de 2021, até o final do segundo semestre de 2022, até o final do primeiro semestre de 2022, ou não há prazo definido? Qual que é a resposta aí? A, B, C, D ou E? Quando que as incorporações, as automáticas, que é obrigatório seguir, né? Todos os regimentos têm que constar. O que está lá no texto que a gente estudou? Letra A, B, C, D ou E? Chuta, vai. Chuta. A Fabiana. Estou errado, Fabiana. A Cida também. Ó, é a letra D. Você vê? Coisinha, né? Se você não lê o texto, letra D, tá? Até o final do primeiro semestre de 2022, que são as incorporações automáticas, tá? As incorporações automáticas devem ser feitas até o primeiro semestre de 2022, é o que está lá no texto. A 7, letra D de dado. D de diz aí. Ó, 8. A resolução CME 4 de 2021. Um minutinho aqui. Tá. A resolução CME 4 de 2021 orienta que as unidades educacionais atentem às possibilidades de flexibilização na organização curricular. Qual das alternativas abaixo não é um instituto de flexibilização mencionado nessa resolução? A. Criação de turmas com estudantes de séries anos distintos? Isso tá ou não tá na resolução? Se tá, eu não posso colocar, não é a pergunta correta. Eu quero responder, marcar a pergunta errada, né? Ah, as meninas, ó, Caroline já tá colocando aqui, a, a Fabiana falou que é a C, ó, a A tem essa flexibilização de turmas com estudantes das séries anos distintos, tá certo. A B, espaços educacionais alternativos, tá certo. Eu não posso marcar essa questão, tá? C, alternância de tempos escolares, pode, tá lá na resolução, tá? Trabalho interdisciplinar por área, a gente até falou. Eu até dei exemplo, informática educativa com português, informática educativa com matemática. Então, o que não está constando? Implantação de projetos de extensão universitária? Não trata de universidade, né? Então, não pode ser a E. Então, é a E a resposta incorreta. S de sim está indo. Tá bom. Beleza, tá tudo certo. Tá? Então, 8E de escada. Ou 8E de entendi. Tá? Vamos lá, para a gente fazer um intervalinho aí de 20 minutos, tá? Ó,
Qual artigo da Resolução CME 4 de 2021 trata da necessidade de rever e propor alterações para as normas de convivência, direitos, deveres, medidas disciplinares aplicáveis aos estudantes, tá? Aí você chuta, vai. Qual que você acha que é? Tá lá na prova, não leu nada. Qual que você acha que é? Mas aí eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá, vamos ver se o chute dá. Qual que você acha que é aí? É para estudar mesmo, tá? Mas eu já vi questão assim, viu? Ó, Cida, deu um chutão daquele, hein, Cida? Tô achando que você tá com cola aí, hein, Cida? Tá, é isso mesmo. 9B de bola, B de bom. Que chutômetro bom o seu, hein? Artigo 6º. O que que o artigo 6º fala? Tá pensando que eu não fiz minha cola aqui, não, é? Ó, o artigo 6º, né? Porque aí o que que tá tratando, né? É artigo, qual artigo, né? Que trata da necessidade de rever e propor alterações para as normas de convivência, direitos, deveres, medidas disciplinares aplicáveis aos estudantes. É o artigo 6º, né? Que tá aí, estabelece que caso a unidade educacional não tenha realizado atualizações condizentes com a escola democrática e dialógica, deverá rever e propor alterações para as normas de convivência, né? Quais são as normas de convivência? Direitos, deveres, medidas disciplinares aplicáveis aos estudantes. Isso está no artigo 6º. Então, 9B de bola, B de bom. E 10, tá? O artigo 9º da resolução CME, deixa eu ver, é o 10? É. O artigo 9º da Resolução CME 4 de 2021 determina que o diretor de escola e o conselho de escola devem, tá? O diretor de escola e o conselho de escola devem A, elaborar o projeto pedagógico 2022, B, encaminhar as alterações regimentais aos órgãos supervisores. C, tornar públicas as alterações aprovadas, garantindo que o regimento educacional seja reconhecido e aplicado pela comunidade educacional. D, avaliar a necessidade de propor outras alterações para o ano de 2022 ou 2023. Ou E, implementar a matrícula por componente curricular A, B, C, D ou E. Fabiana diz que é C. E as outras, demais? Qual que é a opinião de vocês? Meninas. Célia diz que é C. Caroline diz que é B. Cida C. Ganhou C, viu, gente? É a letra C. C de casa, C de certo. Tá? Então, vou dar um Ctrl B e já mando esse slide atualizado. Já vou mandar esses dois slides, tá? Vou mandar o da normativa e do regimento. Agora, vamos voltar a 9h20? Pode ser? O que vocês acham? Tomar um cafezinho? Pode ser? Aí vai até 11 horas em ponto, cravado, tá bom? Certo? Então, e aí a gente volta com busca ativa escolar. Pode sair, volta no mesmo link, tá?